É isso aí, rapaziada. Estamos de volta na programação. Muito boa tarde. Nós estamos aqui dia 20 de agosto, diretamente do programa Tecnomagia na Rádio Geek. Eu sou Lígia Zottini e este é um programa que tem a intenção de conectar o melhor da tecnologia com o melhor do humano. E a minha convidada especialíssima hoje aqui é Tânia Zacarias. Tá aí, Ani? Oi, Lígia. Eba! Bom, a gente vai ter aqui uma série de coisas, mas o principal do programa hoje é falar de abundância. E a abundância, para qualquer um que acompanha a tecnologia, futurismo, sabe que é uma base gigantesca para todas essas construções de futuros, né? A gente tem um grande pesquisador de futuro que é chamado Peter Diamond, ele é uma das grandes referências mundiais, e para ele abundância é base de construir tecnologia, progresso, humanidade, futuro. Então, nós estamos aqui com a Tânia, que é uma... Eu adoro a definição dela, porque ela é administradora de formação e herbalista de vocação. Eu acho que é uma amiga que me inspira muito. E assim como todos que estão nesse tempo de transição, a gente busca referências naquilo que nós estudamos e que nós fomos formados, mas a gente é chamado a compor e a integrar tudo aquilo que já nasceu com a gente. E eu acho que essa história é essa. Então, Tetê, como eu te conheço... Começa um pouco daí, faz esse recorte, assim, a pessoa super de branding, de mercado, de consultoria, que sabia marcas e tendências e estava acostumada a ser drivada por negócios que, se não declaradamente era com fins lucrativos, eram negócios que buscavam estratégias aonde o dinheiro era perseguido, né? Para ir buscar a sua vocação e migrar totalmente para esse lado, aonde o dinheiro é só mais um dos recursos, né? Vamos por aí. Vamos por aí. Bom, boa tarde a todos. Lígia, bem feliz de estar aqui, né? De dividir um pouco das nossas grandes conversas com mais pessoas. A minha história, eu acho que eu caminhei 11 anos dentro da consultoria e 11 anos dentro do mundo do autoconhecimento. E agora eu venho cada dia mais me transformando na fórmula de mim mesma. Maravilhoso. Bem 11-11. Bem 11-11. Eu me lembro, acho que falando de abundância, eu me lembro da primeira vez eu fiz faculdade de administração na GV. E eu lembro da minha primeira aula de economia da GV, onde eu aprendi o primeiro princípio da economia, que o que tem valor é escasso. E aquilo, hoje, pra mim, é mais fácil olhar para aquilo e entender o porquê aquilo entrou como entrou. Mas aquilo entrou num lugar muito ruim dentro de mim. A minha conexão com a natureza, né, e a minha crença, a minha percepção de que de fato... A minha crença não, né, a percepção de que a gente é parte da natureza e que a gente é regido, né, por essa força, me faz compreender, sempre me fez pensar que a gente deveria seguir os mesmos princípios de gestão que a natureza tem. E uma faculdade de administração é um choque nesse sentido. Total. E 11 anos de consultoria é um master choque em relação a isso. E aquilo, eu olho pra natureza e eu não vejo isso. Eu não vejo que o que tem valor é um princípio escasso. Eu olho pra natureza e eu vejo... Não vou dizer que o oposto disso, porque eu também não acho que a natureza é tão binária, como muitas vezes a gente olha. Mas tudo tem valor. E as coisas têm composições diferentes conforme elas vão sendo necessárias. Ou por propósitos diferentes. Então, claro que esses 11 anos de consultoria me levaram a alguns burnouts, né? Por conflito, por conflito de coração e cabeça. Até o momento em que a transição se tornou inevitável. Né? Eu não sei se a gente escolhe isso. É quando as pessoas falam, é um ato de coragem, né? Não é coragem, não sei se é porque coragem você tem escolha e você geralmente escolhe ou a mais perigosa, ou a mais difícil, ou a mais desafiadora. Eu acho que na sua jornada, na jornada das pessoas que estão entre a gente nesses campos aí de autodesenvolvimento humano, não é coragem porque a gente não tem outra opção. É a opção que se mostra frente ao fluxo. Você não tem outra escolha a não ser seguir, né? E talvez seja aí que a transformação desses conceitos começam a acontecer, né? Então, com certeza eu trabalho em empresas que majoritariamente visam o lucro. E nesse tempo. E aí agora, né, quando no caminho de se construir em cima de propósito, e aí eu acho que fluxo e abundância tem tudo a ver com isso, é outro caminho. Né, é fazer aquilo que é necessário a cada momento, né, e receber as próximas peças do quebra-cabeça. Então, se de um lado a dinâmica é fazer o que precisa para ter o melhor
budget para ter o melhor faturamento. E não importa se aquilo é a hora certa de fazer aquilo. Você faz aquilo porque hoje é dia 29, dia 30 vira o budget, vira só, né, o que você tem que entregar de novo. De repente é uma outra construção. E é um processo desconstruir, né? Então, eu acho que o maior processo, principalmente na geração nossa aqui de adultos viventes hoje, é o fato de nós somos treinados para controlar, né? Sim. Eu gosto muito da sua frase que fala, cara, tem um grande processo de orquestração para trazer uma primavera, mas não tem exatamente um processo de controle para trazer uma primavera. As coisas, elas fazem um concomitar, né? O PMO da primavera, ele não fica controlando cada pedaço do processo até ela virar primavera. Isso fazendo a correlação com a natureza, biomimética, essas coisas todas. Mas, assim, como é que foi pra você? Ou como é que está sendo? Porque eu não acho que tá 100% em ninguém tá incorporado. Tá sendo. Como é que é deixar antigos hábitos? E aí eu já vou conectar, Tê, com o que Peter Diamandis fala, né? O Peter Diamandis, ele é um cara muito de tecnologia, ele é um cara de futurismo. E se a gente ficar sem falar dele, ia parecer que o papo aqui era do nosso lado de autoconhecimento e autoexpansão. Não existe nenhum futurista que realmente não considere o humano como um ecossistema, ou como um humano como variável de exponencialidade de futuro, que não passe por exercícios de abundância. Claro. Do contrário, ele não é um futurista, ele é um fatalista. Né? Maravilhoso. Então, assim, conta por aí, como é que foram os seus desafios dessa migração? O que é mais difícil, deixar de ser uma control freak? Eles são desafiadores. Eu tô nessa construção, eu também não acho que tem alguém lá. Assim, pelo menos eu ainda não conheci alguém que realmente tá. E que tá o tempo todo. O meu maior desafio em soltar o controle é o medo. Eu acho que quando me perguntam como é assustadoramente assustador. Porque tem todo… A gente tem muitos layers, né? Então a gente tem esse layer que é o da Tânia. Sim. Mas tem o layer social e o layer do inconsciente coletivo. E transformar isso e conseguir principalmente sustentar essa frequência no meu corpo, porque também muitas vezes a gente fala, não, tem que sustentar a frequência, mas é sustentar a frequência até um ponto que ela seja tão verdade que bioquimicamente você responde a isso. Corporalmente. Então não adianta falar, não, eu tô confiando. E o coração tá, e o estômago. Então, assim, isso é um processo longo, né? Ele não acontece do dia pra noite, ele não acontece sem experimentar. Sem experimentar e sem lidar com essas coisas do inconsciente pessoal, familiar, social e coletivo. E, enfim, e o mundo… Eu tenho o privilégio de conviver com pessoas como você e outras, boa parte do meu tempo. Mas o inconsciente coletivo, ele vibra muito isso. Então é como se a gente tivesse… Como se eu quisesse nutrir uma coisa sendo vitaminada com outras coisas. E aí conflita o tempo todo. A hora que você não tá tão conectada com aquilo que você veio fazer, o que você tá fazendo, ela cai. E aí operar em fluxo, a hora que essa frequência cai, você sai dele. Aí você volta a controlar porque tá no mindset. Agora, se nesse momento tiver a inseminação da dúvida, aí você cai de novo. Então eu acho que o sustentar, ele não é sustentar lá no topo do Olimpo o tempo todo. Ele, a hora que você cai, é não deixar dúvida semear e falar, não, ok, eu caí. Então eu acho que talvez um dos principais desafios seja o medo, porque vem. E talvez o outro seja a presença e o discernimento. E isso é um processo de lapidação de si mesmo, né? De se fazer joalheria. Maravilhoso. Acho que você deu aí 2 conceitos que, quando a gente desenha cenários futuros, eles são muito claros, né? Então, acho que vamos tentar trazer abundância. Eu vou trazer a definição de abundância do próprio Peter Diamandis. E aí você traz a sua. Tá bom. E aí você trouxe autoconsciência e você trouxe esse lado de medo. As pessoas têm muito medo da tecnologia, elas têm muito pouca ciência de quem são. Então, o encontro dessas duas coisas é onde dá os futuros distópicos, né? Sim. Então, Peter Diamandis diz sobre abundância. Ele fez um livro, ele tem um TED. Depois, quem quiser ver, o TED dele é Peter Diamandis. E aí, procura aí a abundância. O TED dele tem mais de 1 milhão de views. E ele fala como assim… como o progresso nas áreas da inteligência artificial, robótica, computação, redes, banda larga, manufatura, toda essa parte, né, nanomateriais, enfim, ele dá uma longa lista de tecnologias. Elas estão em crescimentos exponenciais, ou seja, elas estão maturando o processo delas. Elas vão acabar permitindo que nós tenhamos nas próximas 2 décadas, ou seja, 20 anos na frente, ganhos maiores do que dos últimos 2 séculos. Isso é exponencialidade, isso é abundância, né? Logo, poderemos suprir todas as necessidades de cada homem, mulher e criança do planeta.
A abundância universal está ao nosso alcance, dividindo as necessidades humanas por categorias de água, alimento, energia, saúde, educação e liberdade. Liberdade. Ele entende, então, que esse monte de inovação vai trazer essa possibilidade de abundância. E aí, a definição que a gente estava conversando um pouco antes de entrar no ar e que eu gosto muito, é que a abundância é a capacidade, a habilidade, a possibilidade de fazer o que você tem que fazer, na hora que você tem que fazer. Não necessariamente a gente disse que a gente precisa ter dinheiro para fazer. Dinheiro é uma das possibilidades dos acessos que eu tenho que acumular para fazer, sim, entendeu? Então, assim, entre ele que tá dizendo assim, ó, as máquinas vão trazer pra gente essa possibilidade de fazer as coisas sem ter que acumular, tá? Porque ela vai estar ali, ongoing, cada uma cumprindo o seu papel. E essa nossa definição aqui de ter que fazer o que tem que ser feito na hora que tem que ser feito é a abundância. Conseguir fazer isso, o que é a sua a partir disso? Como é que você conversa com essa história inteira de futuristas? Sendo uma herbalista, sendo uma pessoa que está na natureza imersa. Bom, você sabe, né? Minha visão de tecnologia mudou completamente depois que eu te conheci. E que bom. Que bom. Justamente por esse olhar positivo, né? A minha visão disso passa por um lugar que talvez a gente vai dar uma volta e depois a gente volta. Tá. Que passa pela fé. Tá. Sem confiança, né, sem confiança no fluxo contínuo, é muito difícil parar de querer acumular. Quem me ensinou isso foi uma cachoeira. Maravilhoso. Né? Porque não podia ser outra coisa. Não. Eu tava sentada na frente de uma cachoeira fenomenal na Indonésia. E eu olhei a cachoeira e entendi por que, né, dentro desse misto, desse sincretismo maluco do Brasil, né? Oxum é considerada a mãe da riqueza, que é a mãe das cachoeiras. Aquele volume de água caindo ininterruptamente por séculos e séculos e séculos, sem acumular nada. Eu olhei e falei, é o fluxo. A abundância, ela é o estado do fluxo contínuo. E não necessariamente da represa. Ela só acontece quando a gente atrapalha, né? Exato, e fechar aquilo, acontece. Você represa. Que aí é uma outra energia. Ela é bonita também, enfim. Mas foi muito bonito eu compreender que é o estado do fluxo. E por isso que a gente fala um pouco sobre o tune, né? Entre a capacidade de sintonizar nesse estado de abundância, independente da quantidade de dinheiro, não tem a ver com dinheiro, né? Tem a ver com essa capacidade de falar, não, tudo que eu preciso fazer vai ser feito. Sim. Os recursos vão se manifestar, os acessos, as pessoas, as possibilidades. Agora, isso vem dentro de um fluxo. Só que sem fé, né? Sem fé ou confiança que o fluxo vai ser contínuo, é muito difícil. Porque é o pensamento mais natural e que é aquele no qual, se eu despenco, eu também caio nele. Eu não tô num lugar, né, ascensionado. É de falar, não, pera. Se eu duvidar do fluxo, eu vou ter que reter. Porque senão, quando eu precisar, aonde eu vou buscar? Então é melhor eu ter. E aí eu vou ter que acumular. Então, essa é uma desconstrução dentro da psique humana, assim, e com tudo aquilo que habita no nosso consciente gigante, bem desafiadora. Então, pra mim, tem a ver com essa fé / confiança. E aí pode ser no fluxo, pode ser em Deus, aí cada um tem o seu. Mas que sustenta o caminhar dentro disso. Eu acho que quando você diz isso, e o Peter diz água, alimento, energia, saúde, educação e liberdade, ele não tá falando sapatos, ele não tá falando carros, ele não tá… Eu acho que a gente tem uma forma de viver hoje em dia que primeiro desconecta do natural. Não vou nem falar de natureza, nós somos a natureza. Mas assim, se desconecta de um estado mais natural de coisas. Você passa a ter acúmulos infraestruturais, que eles são pesados. Acho que quanto mais você ganha dinheiro na vida, mais a sua infraestrutura pesa. Porque você precisa de certas coisas, certas marcas, certos níveis, certas qualidades. E nessas áreas aí, água, alimento, energia, você começa a pedir qualidades aonde você está pagando branding. E você foi uma grande pessoa de branding, né? E aí você vê que saúde, educação, você também vai pagar muito branding. E a sua liberdade fica tolhida, entendeu? Se a abundância, segundo o futurista, tem a ver com tudo isso, e hoje em dia a gente exercita esses pilares, subindo no lugar onde eu compro cada uma dessas coisas por marcas muito valiosas, é marketing puro. Tá mexendo com o nosso psicológico. Profundamente. Eu acho que quando a gente começa a desconstruir isso, para passar a viver numa economia mais leve, uma economia de fluxo, circular, enfim, de compartilhamento, eu tô saindo dessa lógica de acúmulo em todas essas áreas para poder ser, entendeu?
Pra poder ir pra uma lógica de essência, né? Aí a gente… Acho que isso é um outro ponto importante também. É entender o que é aquilo que eu necessito. Essa é uma pergunta muito valiosa. E que passa por todas essas lógicas. Claro que… Acho que vale só um parênteses, né? Porque a gente tem consciência da questão econômica de muitas pessoas no Brasil e no mundo. Então, né? Sim. Não tô desconectada disso. Mas, a partir de um lugar, né, básico… Muito daquilo do que a gente chama de necessidade é altamente não necessário. E ninguém tá falando em passar perrengue. É só porque mudam-se os bounds, assim. Tem um conceito que, pra mim, tem muito a ver com abundância, que é o ma. O conceito japonês de presença de espaço. Gosto demais disso. Fale mais. O ma foi uma coisa revolucionária na minha vida. Assim, eu brinco que tem meu ma óculos, assim, né? O ma, muito do que a gente entende como minimalismo japonês… Ma. M-A, ma. O ideograma de ma é uma porta com o sol entrando. E o sol só entra pela porta porque ela tem espaço. Só que ma, ele não fala de minimalismo, que é a ausência de coisas. Ele fala de presença de espaço. Uau! Isso muda tudo! Isso muda tudo! Isso muda tudo, porque em uma, eu tô retirando e eu tô tipo, tá faltando. Por isso que pra mim, ma não é um conceito, é uma lente, tipo, de abundância, inclusive de prosperidade. Porque em uma tá faltando. Então eu tenho ausência de coisas. Sim. Na outra, eu tenho plenitude, eu tenho abundância, eu tenho presença de espaço. Então, eu acho que essa vida com menos, que a gente chama… Talvez ela não seja com menos, talvez ela tenha mais presença de relevância, ou mais presença de espaço, ou mais presença daquilo que eu amo. E eu acho que isso tem tudo a ver com abundância, sabe? E empreender, né? Se auto-empreender, né? Esse caminho que não tem investidor, né? Pra mim tem sido um grande exercício de abundância. Porque eu acho que é você fazer o melhor que você pode com o que você tem. E isso me ensina muito sobre abundância. E a gente percebe o quanto os ecossistemas, eles são pesados. Mas eles têm desperdícios enormes. Entendeu? E você consegue fazer, a partir do momento que você dá acesso ao seu melhor… receber o melhor das pessoas em troca. Eu brinco que se no passado, quando eu vivia sobre uma ótica de uma economia mais dura, onde tudo que eu tinha que ter acesso, eu tinha que pagar por dinheiro. Sim. Hoje, migrada para fazer coisas mais próximas da minha verdade. E a verdade de cada um é aquilo que te faz único. E que se você não tivesse aqui, ninguém estaria fazendo, tá? A cada 5 coisas que eu quero fazer, uma eu pago. Geralmente tem a ver com o tempo. Eu não consigo, talvez, ter uma relação mais próxima com aquela fonte de informação, de experiência, a ponto da gente poder ver que a gente poderia trocar coisas. Mas, de uma forma geral, a cada 5 coisas que eu quero adquirir hoje, acesso, experiência, uma eu pago, 4 a gente tem acesso. Então, tudo aquilo que eu tinha que ganhar de dinheiro, o que eu tinha que fazer de dinheiro, muda a lógica. Muda. E aí você falou uma coisa muito legal num curso que você fez esse final de semana sobre… vou repetir, tá? Que você me mandou por áudio. Do ponto de vista botânico, é considerado mais evoluído quando com menos consumo de energia, a planta, a vegetação tem a capacidade de gerar a maior potência criativa. Em termos de potencial daquela semente, daquela espécie. Sim. Eu me sinto meio essa botânica, que essa semente que tá melhor do que um dia ela já foi, quem é dessa família? Girassol! Eu amo os girassóis. Que é esse menos consumo pra gerar a criação. Eu acho que a natureza, ela tem essa inteligência que, né, essa gestão, né? O meu sonho, assim, não sei qual é o caminho da Yami, porque eu acho que também empreender com propósito é assumir que você não tem controle nenhum do que vai ser aquela história, né? Porque senão, de novo, eu caí no controle, naquilo que eu quero que ela seja, e aí saiu do fluxo. Então tem esse desafio de humildade muito grande, de falar, pera, eu tô aqui, é isso agora. A Tânia quer isso, é problema da Tânia, porque agora é isso. Mas eu sempre fiquei pensando como seria, né, gerenciar corporações a partir desse olhar e qual a potência que isso teria. Talvez a tecnologia vai ajudar a gente nisso. Mas é muito lindo pensar que a natureza, ela não desperdiça, né? Ela não tem esses excessos que gastam um monte de tempo. Então, coisas que podem parecer que não tem nada a ver, mas tem a ver, né? É muito curioso você entrar num carro para ir fazer uma caminhada numa esteira. Do ponto de vista de… Maravilhoso. É muito curioso. É completamente normal e é super curioso, né? Por que você não vai andando até algum lugar? Então, eu acho que são essas lentes que vão se transformando. E isso que você falou de acesso é uma coisa importante. Porque eu gasto menos energia
né, para atingir esse potencial de geração, de multiplicação, e aí são as lentes humanas, né, da nossa vida que são análogas a tudo isso. E tem um outro olhar também que eu acho interessante dentro desse universo, porque aí a gente acaba entrando muito também em conversa sobre troca, que é uma conversa bonita, mas ela nem sempre é tão funcional. E que tem um olhar que eu tenho sobre a abundância nesse sentido, que eu acho que vale dividir. Que nem tudo eu penso que é troca. Então, então o caminho é a gente planta a nossa comida. Não sei, por exemplo, eu detesto fazer supermercado. A coisa que eu mais odeio na vida é fazer supermercado. Então, eu prefiro comprar uma cesta de orgânico, porque tem um cara que ele ama produzir orgânico. E aquilo é a vida dele. E eu pago um pouco mais caro por esse orgânico. Mas, por esse tempo que eu não tô indo no supermercado fazer uma coisa que eu detesto, eu posso, de repente, estar produzindo mais 2 elixirs que vão me gerar o recurso financeiro para eu financiar o cara do orgânico. Perfeito, perfeito. Então, também entender um pouco… o que… Não é ter uma vida mais simples em que eu não gasto nada. Mas é lapidar o discernimento dos diferentes recursos que eu tenho e aonde eu aloco. Quando eu trabalhava em consultoria, eu era a louca da planilha financeira. Ok. Eu colava meu extrato, categorizava, eu tinha um DRE pessoal. Ok. Bom. Então, tinha lá, entradas, saídas. E eu fazia aquilo assim, sei lá, sempre. Nunca me adiantou em nada. Aí, na transição, eu comecei a perceber que o resultado da minha conta corrente dependia muito da sabedoria com a qual eu gastava meu dinheiro. Opa! Porque todo mundo sabe que o financeiro é o balanço, né? Sim. Ele é o fechamento. Sim. Embora a gente saiba disso, a gente não vive com isso. Exatamente. E eu comecei a perceber que num mês ou numa semana que eu fui displicente, que eu sinto que… Sabe quando a gente fala, putz, semana eu entrava na minha conta, tinha menos dinheiro do que eu imaginava. Ok. Numa semana onde eu fui consciente, eu entrava na minha conta e tinha o que eu esperava ou mais. E eu passei a gerenciar o meu financeiro, eu faço pouquíssima planilha, com pouquíssimas linhas, mas entendendo isso não é para grandes gastos. Às vezes você fala assim, putz, é o momento de eu parar e tomar esse café aqui? Ou será que eu posso só ir até minha casa e passar um café lá para mim? Não, é o momento. Então eu sento e eu desfruto daquilo. Ok. Não é, deixa eu ir para casa. A partir de uma consciência do usar recursos, que eu acho que é uma lógica um pouco mais botânica nesse sentido, sabe? Perfeito. Então são essas pequenas, grandes mudanças, né, que vão acontecendo. Eu acho que no final, o que você está me dizendo é um grande gerenciar. A abundância e o fluxo parece que são papos só de um universo de autoconsciência, mas ele é um universo muito grande de infraestrutura. Né? Quanto mais você vai para infraestruturas mais leves, mais você percebe que esse gerenciar de recursos se torna menos um massageamento no meu ego. Quantas vezes eu entrei, de repente, num lugar para comprar uma tecnologia ou um sapato, e eu comprava imaginando uma situação que nem existia para compensar um lado uma emocional, né? Que estava acontecendo. À medida que eu vou trabalhando esses fluxos de infraestrutura em mim, infraestrutura é tudo, é o que eu visto, é o que eu como, é o meu corpo se movendo no espaço, entendeu? Geralmente, tudo que tem a ver com 3D, eu ainda vou ter que continuar pagando de alguma forma. Eu não posso viver de luz o tempo todo, né? Então, desse lugar, a gente começa a entender que o fluxo ele tem menos a ver só com o interno, autoconsciência, estado de mente, espírito, e começa a ver que é estado de infraestrutura na sua vida. Total. Quanto mais pesada ela for, menos fluxo você vai poder viver e menos abundância, e mais no paradigma do acúmulo, controle e lucrar. Atrás do rabo, Exatamente. Até porque a matéria, ela necessita dinheiro, né? Ela necessita cuidado. A gente sabe, assim, dá trabalho ter as coisas, né? Tem uma lei do universo, que é a lei do PEN, da compensação, né? E quando a gente… Acho que nesse caminho onde eu não tô feliz, e eu tô fazendo algo onde eu não me satisfaço por tantas horas, porque eu preciso sustentar essa estrutura, o sistema de compensação mental, psicológico, ele vai acontecer. Então, assim, logo eu me dou isso porque eu mereço. Esse porque eu mereço acaba sendo alocado muitas vezes num lugar onde nem era aquele que você queria, e que ele te prende mais ainda dentro da roda da qual você tá de saco cheio. Porque aí aquele presentinho, que pode ser de chocolate a carro, cada um com seu presentinho, acaba ficando caro, e você vai ter que pagar por esse presentinho. Então você fica mais preso nesse sistema. Então, eu acho que tem muito isso, né? E isso diminui um pouco à medida que a gente vai fazendo essa transição, né? Eu acho que o trick da abundância é exatamente esse, Tete, porque quando a gente tem
o acúmulo financeiro, o acúmulo de energia, porque muito dinheiro equivale a muita energia de alguém. Se você fez pelo trabalho, provavelmente você trabalhou muito. Se você fez por meios escusos, você está capturando essa energia de alguém de forma ilícita, ou de forma não proprietária. Quando você vê ali todas as coisas do Peter Diamond, água, alimento, energia, saúde, educação, tudo isso é parte dos dois mundos. O que gera em abundância, ou seja, em fluxo, e aquele que gera infraestrutural. Acho que o pulo do gato aqui é a liberdade. No primeiro, dificilmente você consegue viver segundo uma liberdade, porque você está sempre preso a todas essas coisas que você tem que se autogerir e gerir de volta para voltar para você. Então, tem uma história. Essa é a pegada. Contar uma história que pra gente fechando. Pra gente fechando, eu vou contar uma história que eu acho que representa isso bem prática e real. Tá. Um grande amigo meu morava em Gonçalves, numa casinha deliciosa que tinha um café aberto. E ele faz tambor. Você deve saber de quem eu tô falando. Sim. E um dia chegou um cara lá com uma Land, tipo, dessas Power, um carro de 200 pau, assim, falando: meu, que delícia essa sua vida. Como é que eu falo? Eu daria tudo pra ter essa vida. E ele falou assim: você não precisa dar tudo. Com o seu carro, você já vive aqui por 5 anos. Maravilhoso! É isso. Eu acho que é isso. A pessoa tem que ter esse nível de liberdade. Gente, maravilhosa essa nossa conversa. Estamos todos work in progress. Não é uma situação fácil, principalmente num país onde a gente falar de fluxo de abundância, de liberdade, não infraestrutura, onde a gente tem todas essas dificuldades de uma população cujo salário não atinge patamares para começar a exercitar essas coisas. Eu acho que quem tem a possibilidade de estar desse lado da pirâmide, da infraestrutura, abundância significa cuidar do ecossistema, né? Não é só sobre a minha abundância, é sobre como eu transporto todas essas mais-valias entre a gente. Então, eu conversei aqui hoje com a Tânia Zacarias, minha amiga TT, sobre a abundância como base de estudos para futuros desejáveis. TT, muito obrigada por essa conversa. Foi uma delícia, passaria a tarde aqui com você. E acho que, para fechar, eu deixo uma frase, porque eu acho que tem tudo a ver com isso que você fala, que é: o melhor sempre está por vir. Porque essa é a natureza no seu estado de perfeição. Maravilhoso! E para quem quiser acompanhar esse programa, se pegou no finalzinho, ele vai estar ao vivo em todas as mídias sociais da Rádio Geek ou do Voicers. Vocês vão conseguir capturar tudo isso aqui em forma de vídeo e podcast. Tenha uma boa tarde. Boa tarde.